Olá, tudo bem? Uma ótima tarde a todos. A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Que a graça do Espírito Santo esteja com todos nós nesse dia. Que possamos buscar a verdade de Deus, espírito e verdade, está na sua graça, está na sua paz, está na sua salvação, está nas suas bênçãos. Que o Deus vivo cuide de nós, nos ilumine, nos guarde e derrame a vossa graça em todos nós, irmãos. Bendito seja o nome do Deus vivo, que cuida de cada um de nós, que vai nos abençoando a cada dia com a sua proteção. Cada dia Deus dá uma graça diferente, nos mostra uma salvação diferente para aqueles que os buscam. Então eu quero agradecer a Deus por isso e orar por cada um de vocês, orar por cada um de nós que buscamos a Cristo, que a sua autoridade e a sua lei se permaneça e que a luz, que é a luz de Cristo, que é a luz do mundo, dissipe todas as trevas aqui do Brasil, dissipe as trevas do que está acontecendo no mundo e que possamos perseverar e buscar o Deus vivo, em espírito, em verdade. Eu agradeço por estar aqui fazendo esse vídeo com vocês mais um dia. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, antes de iniciar a conversa, eu gostaria que vocês compartilhassem com uma, duas, três pessoas o vídeo e também curtisse, comentasse, que eu vou responder os comentários, por favor. E que Deus cuide de cada um de nós, na sua presença, na sua graça. As batalhas são grandes, às vezes Deus nos proporciona coisas muito boas, mas a gente também tem que lutar para o bem, lutar contra o mal. E Paulo, para não se exaltar, ele falava que Deus deu muitas graças para Paulo ser um instrumento ungido de Deus para as pessoas. E, e, e o inimigo pôs um espinho na carne dele que o afligia na prisão de dor. E ele falava assim, e ele orava para Deus tirar, mas isso que estava acontecendo com ele, e Deus pegou e falou assim, é na, fraque, é na fraqueza que te fortalece. Então, que sejamos fortes em todas as coisas que acontecem na nossa vida, mas que Deus dê a sua graça, dê a sua paz, que possamos combater o bom combate, ser honrados ao próximo, buscar o bem ao próximo, porque é isso que nos cabe, irmãos e irmãs. Com toda certeza, o Deus vivo de Israel é o nosso refúgio, a nossa salvação, a nossa proteção. Então, orem sempre para eles, para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo. Façam o jejum e o que pede no Didac, que é o primeiro mandamento da lei de Deus, da igreja, é jejuar de quarta e sexta-feira. E como estamos nos tempos, os 40 dias depois do carnaval, da quaresma, é bom jejuar, orem, orem sem cessar, busquem a Deus sem cessar e que possamos estar plenos em sua graça, em sua proteção, em sua fortaleza, estar na sua misericórdia e na sua paz. Tá bom, amados irmãos? Eu vou começar a passagem aqui da palavra. Antes, eu vou rezar, fazer uma oração com vocês e por todos aqueles que necessitam, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom, começando a liturgia, eu vou falar para vocês que sobre o Deuteronômio, que é a liturgia de hoje, 4, Deuteronômio 4, versículos do 5, capítulo 1, versículos do 5 ao 9. Deus fala que sobre as leis que instituiu a Moisés e ao povo de Israel, e que a sua lei é justa, boa e fiel, e que povo e que nação teria uma lei tão justa, um Deus tão justo, um Deus tão bom, igual o nosso Deus. E ele fala isso para a gente preservar, cuidar da lei, a gente repassar aos filhos e aos netos, e a lei penetra em nosso coração, em nossa alma. Ao compreendermos as Escrituras, as leis, o Evangelho de Deus, a gente vai se aprofundando na palavra, a gente vai sentindo cada vez mais o Espírito Santo. E a semente da palavra de Deus vai frutificando no nosso coração. E que essa semente frutifique cada vez mais, que ela cresça e que o maligno não roube essa semente do nosso coração. Porque a semente que habita em nós é igualzinho se fosse igual um grão de mostarda, que começa pequeno, depois vira uma árvore, e os pássaros podem se aninhar, a gente pode falar de Deus para as outras pessoas. Isso é a verdadeira graça de Deus, a gente ser evangelizadores do bem, dissipar a boa nova de Deus, dissipar a boa nova de Deus para a verdade, a verdadeira verdade do mundo para as pessoas, e as pessoas estar em sua plena graça, irmãos. Bendito seja e louvado seja o nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. E a segunda passagem que eu gostaria de falar para vocês é a de Mateus 5, 17 ao 19. Aqui, Jesus fala que ele não veio para abolir a lei. Ele não veio mas para dar pleno cumprimento da lei, das Escrituras. Então, que esse pleno cumprimento da lei que Jesus fez, cumpriu todas as passagens, salmos. O Salmo 22 é lindo. Eu vi uma irmã falando sobre o Salmo 22, falando sobre o futuro, que no final do Salmo 22, falando que as nações no final dos tempos conheceriam a Cristo. Então, do mesmo modo que eu me emocionei quando eu vi essa passagem, uma irmã se emocionou também, e eu digo glórias e louvores a Deus, por causa que esse é a verdadeira adoração que Jesus pede, que pediu para a mulher samaritana, que pediu lá no poço, conversou com todos nós, que para adorar a Deus, Jesus busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E é muito bom a gente sentir ao Espírito Santo, ao ler a palavra de Deus, a gente entender o que Jesus passou, que o Salmo 22 fala tudo o que ele passou. Então é muito bonito. A gente tem que buscar ler o Salmo 22, 91, tem o Salmo 23, tem vários salmos lindos, tem o Salmo 139, que é um salmo do Moisés que ele fez nos tempos antigos. Então, meus irmãos, a graça e a paz para todos que buscam a Deus em espírito e verdade, e que a gente sejam grandes proclamadores do Evangelho, porque aqui fala a passagem de Mateus 17 a 19, que ao processarmos o Evangelho, a gente possa ser grandes assim que eu falo, na servidão a Cristo, na busca no anseio
de ser evangelizadores, grandes evangelizadores, e Cristo fala isso. Então, repassem a palavra de Deus a quem vocês podem, a quem precisa, console com o Espírito Santo. Nos trabalhos que eu trabalhava registrado, eu gostava de falar todos os trabalhos meus. Quem me segue, vê meus vídeos, pode estar vendo, me conhece, sabe que eu evangelizava, eu falava de Cristo em todos os meus trabalhos para as pessoas. E isso é um motivo de alegria para mim. Então, que a gente possa ser evangelizadores, buscar a Cristo em espírito e verdade, e estar na sua graça, sempre, tá bom? E um ponto que eu quero falar para vocês, que Cristo disse, que e é o que a gente tem que fazer, e orar pelos irmãos e irmãs, porque todos nós somos pecadores. Cristo foi sem mancha e sem pecado. É o único que não teve mancha nem pecado. Então, que a gente ore, é, Jesus Cristo fala, orai pelos seus inimigos. Então, orem por aqueles que vos perseguem. Tá bom, irmãos e irmãs? Para o arrependimento deles, pela cura deles. Se for possível, mostre a verdade para eles com calma, com bem, sem discussões de religião, porque isso não leva a nada. Então, orem pelas pessoas, orem pelo bem das pessoas, que eles vivam o arrependimento. E aqui fala, na palavra, na Escritura, que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Porque os justos, eles estão aqui, tipo assim, na base, indo para o céu. O maligno, o maligno ele tenta os justos, quer colocar tentações, quer colocar várias coisas na vida do justo para se equivalar para ele virar ímpio, para ele não virar justo. Mas, ele não virar justo, mas o justo tem que se manter justo, manter buscando Deus em espírito e verdade. O pecador, ele já está na mão do maligno, mas quando ele vê uma luz, a luz de Cristo, a verdade na vida dele, ele se arrepende, há uma grande alegria no céu. Os anjos fazem festa no céu. Jesus faz festa no céu quando o pecador, ele volta para Cristo e se arrepende. E Deus é um Pai tão amoroso que ele abraça, ele acolhe, ele faz um grande banquete, uma grande festa. Ele se alegra por esse pecador que se arrepende. Então, buscai o reino de Deus, buscai o arrependimento. Todos nós somos falhos, eu me arrependo dos meus erros, e que possamos se arrepender dos erros também, sabe, irmãos? Cada um se arrepender dos erros, porque somos falhos, somos pecadores, tá bom? Deus conhece meu coração, sabe o que eu sou, sabe os propósitos que Ele tem para mim, e a graça dele é o que me guia, é o que me sustenta, é o que me dá força, tá bom? E esse é o que eu queria falar para vocês. E eu queria dizer também, cumprimento os seus irmãos. Se perguntarem coisa para vocês, respondam em bem. Falem bom dia, quebrem todo o mal. Orem sem cessar para Deus, que Deus ouve a oração de vocês. Ele vai estar ouvindo a oração de vocês. Que clamarem a Ele, se vocês estiverem passando por algum momento de aperto, alguma dificuldade com alguém próximo. Então, faça oração para Deus, clame, que Ele ouvirá e afastará o mal de vocês, tá bom? Por autoridade de Jesus Cristo, nosso Salvador, tá bom, irmãos e irmãs? É isso que eu tenho para falar para vocês. Graça e paz e muita alegria, muita felicidade para vocês, tá bom? Jejuem se vocês se sentirem predispostos. O jejum certo é das 6 da manhã às 6 da tarde. Então, quarta e sexta-feira. E nos tempos que a gente está vivendo, é bom jejuar. Até acabar essa quaresma,
E é bom a gente ser verdadeiros adoradores de Cristo, buscar Cristo em espírito e verdade todo o tempo e, e aumentar a nossa fé. Leia as Escrituras, leia a Palavra de Deus, que vai preenchendo. Peça ao Espírito Santo que te dê entendimento da Palavra de Deus, que mostre o contexto da Palavra de Deus para vocês e paz e bem, tá bom? Eu desejo tudo de bom do fundo do coração e que Deus continue protegendo a gente, nos capacitando, sendo os cristãos, ajudando um ao outro. Uma coisa eu penso, irmãos, e pensem junto comigo. Não pense como católico, não pense como evangélico, não pense como judeus messiânico. Pense como cristãos. Por favor, esse é o que eu peço para vocês. O inimigo ele quer dividir, mas somos um só. Cristo é o corpo. A gente somos os membros. Cristo é a videira. A gente somos os ramos. Tá bom? Pense dessa forma. Tá bom? Paz e bem, graças e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, da graça do Deus vivo e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.